Pessoas que estão esperando a micareta do Ideias Radicais, comemorando a quebra da China. Tudo bem com vocês? O governo chinês divulgou os dados aí de demografia do ano de 2023 e vamos ver o Fernando Urico comentando esse e mais alguns outros pontos a respeito da economia chinesa. A crise demográfica chinesa se agravou em 2023, o que impõe um desafio ainda maior ao Partido Comunista, que vem enfrentando uma série de notícias negativas nas últimas semanas, na economia, nos mercados, na geopolítica e também internamente no alto escalão do seu exército de libertação popular. Então vamos entender o que está acontecendo com a economia chinesa neste momento. Começando pela divulgação do PIB de 2023, que veio levemente acima da meta do partido de 5%, Peraí. Não quebrou a economia chinesa. Não foi dessa vez, Ideias Radicais, não foi dessa vez. Fechando então em 5,2%, mas ainda decepcionante considerando a tendência anterior à pandemia, que era de PIB na casa de 6%, 7%, ou até no que foi o início da década retrasada, 10%. Esse nível de pujança de produção da economia chinesa realmente ficou para trás e 2023 é mais uma evidência disso. Não tem como crescer 15% para sempre também, né? Tem mais isso, tem um limite de crescimento, né? Mas a notícia que realmente preocupa o Partido Comunista não é tanto a produção da economia, mas sim a taxa de natalidade ou a queda populacional que já ocorreu em 2022, depois que finalmente divulgaram o censo, e agora... Como assim depois de finalmente divulgaram? Os dados chineses, eles são divulgados constantemente, assim, tem muito dado o tempo todo. Só que algumas coisas, né, muita coisa, na verdade, acaba não chegando na mídia ocidental, porque muita coisa acontece o tempo todo no mundo, né? Então tem muita coisa acontecendo e simplesmente não tem interesse, né? Acelerou em 2023. E quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu recomendo um vídeo que eu fiz ainda em 2021, foi abril daquele ano, falando sobre a iminente crise demográfica chinesa, que acabou sendo revelada ao longo daquele ano, e agora temos... Acabou sendo revelada como se o partido não soubesse, né? Existe uma tendência já da população, não é algo que assim, nossa senhora, meu Deus do céu, a população da China começou a cair do nada, isso já era algo que se esperava, né? Dados para ilustrar esta realidade. Então, o que tivemos em 2023, aqui temos o gráfico importante nessa matéria do Financial Times, mostrando que a população declinou no ritmo mais rápido desde 1961. Aqui temos, então, nível de total de mortes, que foram mais de 10,4 milhões em 2022, e em 2023 subiu para mais de 11,1 milhões. E nascimentos, a China teve apenas 9 milhões no ano passado, que foi uma queda comparada com o ano anterior, que foi de 9,6 milhões de nascimentos. E, de fato, esta queda ela vem consistente, a queda de natalidade. Aqui até eu vou mostrar mais um dado em outra matéria do Financial Times. É por isso que eu falei, né? Não é um negócio, nossa, foi revelado. Não, já é a tendência de muitos anos, né? Mostrando aqui a taxa de natalidade por 1.000 pessoas, que vem em claro declínio e declinou especialmente ali com o início da política de filho único. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Que foi finalmente... Inclusive, já falamos que, no fim, essa política só se aplicava a cerca de 36%, 38% da população chinesa. Abolida em 2015, mas isso foi insuficiente para recuperar a taxa de natalidade, que seguiu caindo agora, então... Até porque veio a Covid, né? 6,4, que é menor que o 6,77 do ano anterior. E até para comparar com alguns países, assim, a verdade é que os países que enriquecem costumam registrar uma queda de natalidade. Nos países asiáticos, a gente viu isso em Taiwan, então, que vem caindo agora 5,96 em 2022. Hong Kong, a mesma foto, 4,4 em 2022. Aqui a China, que acabou de registrar em 2023. Singapura também, 7,9. Então, são... Assim, eles não mostram o Japão, por exemplo, que já está numa queda absurda há 8 anos. E também não mostra ali a Coreia do Sul, que tem a menor taxa de natalidade do mundo. E assim, a gente vê, claro, né, que se dá uma atenção muito maior à China
não só pela questão do comunismo, mas porque é a segunda maior economia do mundo, etc. Mas pouco se fala desses outros países, né? Como eu falei, o Japão e a Coreia do Sul estão numa situação muito pior que a China. São países que enriqueceram ao longo das últimas décadas, assim como a China também vem enriquecendo, e os casais estão mudando as suas prioridades, ou o fardo financeiro é muito mais pensado agora quantos filhos eles desejam ter. E a China também tem outro agravante, que por conta da política desastrosa de filho único, há muito mais homens que mulheres. Então, o cara falar que a política de filho único é desastrosa já mostra o lado do cara, né? A política de filho único funcionou porque ela foi desenhada, que era limitar a quantidade de gente na China, porque senão hoje a população estaria na casa de 2 bilhões de pessoas. E a ideia do governo era: nós não temos condições de alimentar, dar residência e saúde para tanta gente. Então a gente tem que segurar isso um pouco. Quando as políticas de controle de natalidade da China começam, a média de filhos por casal era de 6. Sabe? Era um negócio absurdo. Assim, eu não estou dizendo que deveria ser menos filho, mas digo, os números, né, eram muito grandes. Então a população vinha num crescimento muito grande. Tem-se essa ideia de que a China, do nada, instaurou uma política de filho único, mas o controle de natalidade começou quase 10 anos antes. Então foi todo um processo até que chegou um momento que a China já tinha quase 1 bilhão de pessoas e eles entenderam: a gente tem que ser um pouco mais radical nesse processo. Claro que teve os pontos positivos e tem os pontos negativos. Um deles é que, como ele estava falando ali, tem mais homens que mulheres, porque se favorecia filhos homens por vários motivos. Um deles é que a mulher na China, quando ela casa com a família do marido. Então ela acaba se mudando ou dando mais atenção para a família do marido. Então, se só se tem um filho, quem que cuida dos pais? Se só tem uma filha, né? Quem cuida dos pais quando ela casar e sair de casa? Um outro ponto é, quando só tem uma filha e não tem a chance de ter um filho, por exemplo, os pais investem na filha, principalmente a questão de educação. Então tem muita mulher na China que o foco dela não é ser mãe, não é ser esposa. E tá certo, né? Não deveria ser só o foco, né? Elas foram criadas para serem executivas, para serem médicas, engenheiras, etc., e não o foco de ter filho. Então, elas focam na carreira delas e o filho é secundário, terciário, sei lá. Isso tende a manter em declínio a taxa de natalidade. Só uma curiosidade trágica neste gráfico, que muita gente se pergunta, é: o que aconteceu na década de 60? Como houve tantas mortes a ponto da população cair 10% em 60, a mesma coisa aconteceu ali em 61. Isso foi consequência do chamado Grande Salto Adiante, que era uma reforma agrária, uma aceleração. A reforma agrária já tinha rolado antes. Do programa de coletivização do campo, de Mao Tse-tung, e que acabou resultando numa grande fome, e as estimativas variam de 20 a 30, até mesmo 40 milhões de mortos. Então foi um momento em que a sociedade chinesa viu não apenas os mortos dispararem no número de óbitos, mas também uma grande queda no número de nascimentos. Mas, pois é o comunismo aí para vocês. É o comunismo aí para vocês. Porque o capitalismo, que produz mais comida do que o mundo precisa, esse não mata ninguém, né? Esse não mata ninguém de fome. O capitalismo britânico, que matou o colonialismo, né? Que matou 100 milhões de indianos, esse está tudo certo, né? E isso aí não mata ninguém. Isso não é o capitalismo tá aí para vocês, né? Ou então o próprio colonialismo nas Américas, na África, até hoje, né, na África ou em partes da Ásia, esse tudo certo no Oriente Médio, está matando hoje, né, no Iêmen, na Palestina, no Kurdistão, esse está tudo certo. E por que esse dado aí não é o capitalismo importante para o Partido Comunista e para a economia chinesa? Porque uma queda populacional significa também menor demanda por moradias. Então, crescimento populacional é uma das grandes demandas por novas moradias. E se a população está caindo, é uma pressão adicional a um setor imobiliário que já vem enfrentando esse é um problema na China faz tempo. Nos últimos anos. Fizemos inúmeros vídeos aqui no canal sobre o estouro da bolha imobiliária chinesa. Estourar não vai estourar. Por quê? Porque o governo banca. A bolha da China já foi embora, né? Teve até um membro do partido aí que vazou uma história de que tem mais apartamento na China do que gente. Então, da bolha já foi embora. Tanto que os preços dos apartamentos aqui caíram coisa de 30 e poucos %.
Só que o governo banca, né? O governo vai meter dinheiro para não deixar quebrar como aconteceu nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos eles não estavam nem aí pro povo. E que segue se desenrolando. Tivemos notícias também nesta semana, aqui o preço das Isso que eu tava falando agora, né? continua a sua queda foi a maior queda nos últimos 9 anos, mesmo em meio a algumas medidas do governo para restaurar a confiança e aumentar as vendas. Isso não aconteceu, então segue quedas de preço. Aqui trazer um gráfico numa matéria da Bloomberg, aqui ó, vemos aqui a queda mês contra mês, 0,5% de queda, o preço médio das casas recém-construídas. Porque uma parada que rolava aqui era comprar para especulação. Eu moro num apartamento alugado. O cara que é dono desse apartamento, ele tem sei lá mais quanto apartamento, sabe? O dono da empresa que eu trabalhava anteriormente tinha 42 apartamentos. Era tudo alugado. E a ideia, na verdade, não era nem pelo aluguel. É porque eles compravam já esperando que em 3 anos ia valorizar tanto que o cara vendia de novo. E era sempre assim, as pessoas compravam para vender, compravam para vender. Então tinha muito disso. E acabou, né? Construídas em cidades do Tier 1, da faixa 1, então cidades maiores, 0,4 de queda, Tier 2, 0,4, Tier 3, 0,5, e casas de segunda mão, seriam casas já usadas, queda de 0,8%. Agora que tá bom para comprar. Em relação ao mês anterior. Então, ao longo de praticamente todo o ano de 2023, uma queda no setor imobiliário. Isso significa que as grandes construtoras e incorporadoras também seguem com os mesmos problemas de queda de vendas e dificuldades financeiras de rolagem de dívida ou de quitação das suas obrigações. Claro. Sim, a sangreira no mercado de ações das grandes construtoras é impressionante. Aqui, mais uma vez, os preços o papel da Country Garden, que é a maior incorporadora, no último ano, 75% de queda. A Evergrande, que foi embora, né? Estopim da crise, caindo também no ano passado, mais 96%, apenas no ano passado. Enfim, e é a mesma foto com praticamente todas as construtoras aqui relevantes da China. Então, o problema no setor imobiliário ainda não acabou. Como se não bastasse, o mercado de ações também tem trazido preocupações para os estrangeiros e, por consequência, para o próprio partido, por conta de a nova visão, ou a visão do Xi Jinping de mais interferência, de mais dirigismo em alguns setores, e que também tem trazido desconfiança e imprevisibilidade, está fazendo muitos investidores tirarem o dinheiro de lá. Então, as notícias nessa semana foram assim, impressionantes. Aqui, vários fundos passivos que estão tirando e vendendo suas posições da China. Mas isso também tem um motivo, né? Por mais que não tenha nada assim certo a respeito desse assunto, meio que todo mundo sabe que o Xi Jinping quer ser o presidente que trouxe Taiwan de volta para casa. Então tem muita gente com medo, muito chinês com medo, tem muito chinês tirando dinheiro daqui, comprando imóveis em outros países, comprando ouro, porque tá todo mundo com receio de que do nada role uma guerra por causa de Taiwan. Então esse é um efeito muito grande, né? Logo muita gente vai começar a mais gente vai começar a tirar dinheiro da China. Aqui em número de fundos, então quantidade de fundos. Aí temos mais uma notícia que, em meio a essa queda de ações de mercado que não consegue se recuperar, a maior corretora da China está querendo coibir short selling, vender a descoberto, apostar contra as ações depois de mais uma queda no mercado acionário chinês. Então, realmente, o mercado chinês para os investidores nos últimos anos não tem sido um bom local para alocar o capital. E diante desse cenário da falta de previsibilidade e incerteza, muitos investidores estão repensando. Vale destacar aqui uma entrevista do Jamie Dimon, que é o presidente do JP Morgan, maior banco americano que tem operação na China. Agora em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, ele deu uma entrevista e ele falou que a relação risco-retorno da China mudou bastante. Deixa eu mostrar esta frase dele aqui e aí a gente prossegue. Vamos lá. I mean, the message is that they're open for business now. I think people who have gotten burned in the past may be a little reticent before they're willing to invest more. Então aqui a pergunta da repórter. A mensagem agora tem sido, a mensagem do partido das autoridades, que eles estão abertos para negócios, open for business, mas que investidores que entraram no passado e acabaram se queimando estão receosos
de investir novamente na China. Aí vem a resposta do JP Morgan, Jamie. Into it. They have, so take financial services, they've been very consistent in opening up. Took a long time, so we have full license there now, but I think, anyone who's looking at investing there has to be a little worried. So, the risk reward has changed dramatically. And of course, it's a company like JP Morgan, I always say when it comes to foreign policy, Blinken decides and the president. I salute, I'm an American patriot, but they want us there. They're not asking American companies to leave, and being a premier bank in China helps us educate the government. It helps us educate the world about China. We bank, I'm going to say, 1,000 multinationals in China. So we obviously got to be very careful, and the laws have changed, and we have to change with the laws, both in China and America, and we're actively doing that. Porque, assim, esses caras, eles querem ter a mesma liberdade que eles têm nos Estados Unidos, como ele me falou, de educar o governo, né? O governo dos Estados Unidos. Porque essas, assim, eu não lembro exatamente quais são as famílias, mas várias famílias, as primeiras famílias multimilionárias dos Estados Unidos começaram traficando ópio dentro da China. Então, o que esses caras querem é a mesma coisa, sabe? Eles enxergam países como Brasil, China, África. Eu sei que a África é um continente, mas, assim, de modo geral, né? Oriente Médio, como colônias. E eles querem chegar aqui e fazer o que eles quiserem, como eles fizeram com o Japão, né? Eles meteram um encouraçado lá e mandaram abrir o país. Então é assim que eles querem tratar esses países. Só que a China não aceita isso, né? O Japão aceita, a Coreia do Sul aceita, e a China não. Então eles querem ter a mesma liberdade para fazer o que eles querem, inclusive mudar leis, e aqui não tem isso, né? Porque o Fernando fala aí de imprevisibilidade, de risco, etc. Cadê a previsibilidade do mercado dos Estados Unidos em 2008, quando quebrou? Meia dúzia de gente previu, assim, meia dúzia. E o resto do mercado só ficou vendo o mundo destruído. E aí? Veja a fala do Jamie Dimon, que ele disse que o discurso é que eles querem sim que as empresas americanas estejam na China, mas ele falando que a equação risco-retorno mudou dramaticamente, é uma evidência de que eles querem que a gente esteja lá, mas na prática as políticas de fato estão repelindo, afugentando o capital estrangeiro. Inclusive é interessante que o título do vídeo que o Fernando mostrou ali era o CEO do JP Morgan falando que se nós não controlarmos nossas fronteiras, o nosso país será destruído. Esse é o título do vídeo. Por que vocês acham que ele fala isso? Aquele que pensa em ir nem vai, e aquele que lá está pensando em deixar a China. É o que tem acontecido. E aí no campo da geopolítica, que também é algo que vem prejudicando a economia chinesa, é toda a tensão no Mar Vermelho. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, sobre transporte marítimo, que é uma rota isso é um problema muito importante para a economia chinesa. Porque para transportar todas as mercadorias chinesas em direção à Europa, o Mar Vermelho é a principal rota. E isso está trazendo um ônus maior para a China. Isso está trazendo um ônus maior para todo mundo, né, Fernando? Porque a pessoa que compra produto da China, ela tem que pagar pelo transporte, assim, de certa forma, né? Não é o fabricante aqui, a fábrica aqui na China, que vai pagar pelo transporte de modo geral, né? Então, o mercado europeu que está comprando coisa, eles têm que pagar. Então, isso vai ser pago por alguém. Então, esse ônus vai para todo mundo. O produto vai encarecer dos dois lados. A China, que vai ter que tentar fazer um produto mais barato, e a Europa, os Estados Unidos não, porque vai para o outro lado. Mas a Europa e o Oriente Médio, etc., que vão ter que pagar por alguma coisa mais cara, né? Novamente tivemos um aumento no preço dos fretes. Esse é o dado que eu trouxe no outro vídeo. E aqui tivemos, quando eu fiz o vídeo, o aumento tinha sido para 4.391 e o último dado já passou de 5.500. Este indicador aqui de Ásia em direção à Europa do Norte. Então, o custo do frete aumenta, é ruim para a China, ruim para todo mundo. Sem dúvida alguma. Além disso, nós tivemos nesta semana que passou a votação em Taiwan, e que mais uma vez elegeu o partido governista. Aqui temos a notícia para um termo presidencial, um terceiro mandato, que até é algo inédito na economia de Taiwan, e que para a China é ruim. Assim, é inédito ter uma eleição que elegeu 3 vezes, né? Porque antes tinha uma ditadura com o Chiang Kai-shek, que o cara ficou lá 30 anos com o apoio dos Estados Unidos, 40 anos, né, com o apoio dos Estados Unidos.
Porque é um partido que quer manter sua independência, a política segue inalterada. A China, claro que expressou o seu desejo de reunificar Taiwan, não mudou nada, então essa tensão também se mantém. E aí, por fim, aqui a última notícia importante que eu mencionei, que foi esse escândalo no Exército de novo de isso? Libertação Popular, mais precisamente na Rocket Force, que seria a Força de Foguetes. Não é um escândalo, né? É informação vazada de inteligência dos Estados Unidos por uma mídia dos Estados Unidos. Que é Dá para saber se é verdade, né? o departamento militar que lida com todos os mísseis nucleares e não nucleares. E a notícia que vazou pela inteligência americana, isso não confirmado, mas são as especulações, é que houve É um escândalo que são especulações, né? descoberta pelo exército chinês de que haviam colocado água em vez de combustível em alguns mísseis. Enfim, a verdade é que tem havido um verdadeiro expurgo de lideranças no alto escalão do Exército Popular da China, o Exército de Libertação Popular. Eu já falei isso no vídeo lá do Hoje no Mundo Militar, né? Se isso fosse na Europa, se isso fosse nos Estados Unidos, seriam militares demitidos. Na China, é expurgo. Por quê? Comunismo. Está evidenciando a persistente corrupção ainda agora na parte militar da China, e que é mais um desafio para Xi Jinping, especialmente diante desses percalços e dessa tensão no Mar Vermelho e agora a de Taiwan que permanece. A última curiosidade até que eu queria trazer para vocês, que tem a ver com a desglobalização que acelerou com a pandemia e se manteve diante de tudo que a gente vem comentando sobre China e a visão do Partido Comunista, que é a queda nas rotas aéreas entre China e vários países do planeta. E é, assim, é impressionante. Essa é uma matéria muito bacana da Bloomberg, eu não vou colocá-la inteira aqui, depois eu coloco o link para quem quiser ler, mas mostra aqui primeiro a grande fonte de exportação para alguns países que recebiam turistas chineses, e a queda foi de praticamente 130 bilhões em relação a 2019. Então, o menor fluxo de turistas chinesas viajando para fora da China está levando a uma queda aproximada de 130 bilhões de dólares de exportação de turismo dos países que recebiam os turistas chineses. Houve queda nos Estados Unidos, houve queda no Reino Unido, houve queda na Alemanha, houve queda aqui na França também. Mas a queda é justamente a Covid, né? Tá ali, 2020, 2021, e agora está recuperando. A gente pode ver que a Inglaterra, que a Alemanha, que a França, todos eles ali estão quase no mesmo nível de 2019. Mas em vários países na Ásia. E aqui é algo impressionante. Eu vou mostrar apenas aqui um dado que eu confesso que eu não sabia. Neste momento, não há nenhuma rota aérea entre Índia e China, direta. Sim. Não há nenhum voo que sai da Índia e aterrissa diretamente no vizinho. na China e vice-versa. Zero. Já havia poucas rotas antes da pandemia, aqui tem o dado, então, em 2019 tinha 9 rotas, todas foram eliminadas e ainda não voltaram. Sim. É impressionante. Os dois países mais populosos, Índia agora primeiro, China segundo, e não há nenhuma conexão aérea direta entre essas duas economias. Mas assim, né? Ele falou ali dessa questão de que os turistas chineses não estão viajando e não estão gastando dinheiro lá fora, mas eles estão gastando dinheiro internamente. Inclusive, na reportagem da Bloomberg, eles falam disso, só que o Fernando não mencionou. Mas eles falam, né, que tem um gasto muito grande com turismo interno dentro da China. Então, essa ideia... Eu acredito, né, que essa ideia do governo de pouco a pouco ir abrindo de novo as rotas aéreas, porque isso é por conta do governo, desde a época da Covid, e também é a ideia de gastar dinheiro internamente para a economia interna chinesa. É também aí mais uma prova da desglobalização, das tensões políticas, até porque desglobalização eles têm uma fronteira, China e Índia. Isso de desglobalização é muito bonito, mas assim... As fábricas estão se mudando, né? Tem fábrica indo para o Vietnã, Camboja, no México, porque a mão de obra no México hoje é mais barata que a China, mas a matéria-prima continua saindo da China. Então, essa desglobalização, esse desacoplamento não está realmente acontecendo.
porque no fim estão comprando muita coisa da China ainda, né? Com relação à Índia, tem a questão das tretas de fronteira entre eles. A Índia deu guarida para o Dalai Lama até hoje, né? Então tem umas rusgas ainda. Que é a fonte de constante preocupação por algum confronto. Espero ter gostado desse vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho. Obrigado. Se inscreva aí no canal, eu devia ter pedido lá no começo, né? Ativa o sininho, deixa um comentário aí o que vocês acham quando é que a China vai quebrar. E até a próxima.